cada dia e sustentam o meu viver. Quando me encontro em angústia e sofrimento, tu escutas meu lamento e confortas o coração. E na hora da alegria e na hora do sorriso, tu estás junto comigo em perfeita comunhão. Bíblia Sagrada, por Deus contada, amiga fiel. Para mim és preciosa, tua mensagem poderosa, e me guias para o céu. Quando enfrento a luta e o perigo, tu estás junto comigo pra lutar e pra vencer. Quando me sinto solitária e vazia, tu és minha companhia e preenches o meu ser. Na noite escura, tu és lâmpada e farol, mais brilhante que o sol para as trevas dissipar. E quando enfim, na viagem para o céu, querida amiga fiel, os meus passos vais guiar. Bíblia Sagrada, por Deus mandada, amiga fiel. Para mim és preciosa, tua mensagem poderosa, e me guias para o céu. Bíblia Sagrada, amiga fiel, amiga fiel. Amém, amém. Já compartilhou, já deu like? Gente, mas cadê? Vocês não vão compartilhar para as pessoas chegarem aqui e ouvir a voz dessa Bíblia Sagrada? Bíblia Sagrada, uma voz poderosa que me guia para o céu, né, meus irmãos? Que Deus é bom, grandioso. Mais uma vez, um ensino para você, vovó, para você, vovô. Irmãos, toda vez que eu começo o ensino, eu começo a sentir uma graça tão grande. Vocês em casa também sentem? Quem sente, fala, eu também sinto. Ó. Quando as minhas forças se acabaram e os meus amigos me deixaram e a solidão dominou e me fez chorar, lembrei que existe um grande Deus que sempre peleja pelos filhos seus e jamais me deixará fracassar. Por isso vou lutar, vou lutar com as armas que o Senhor me deu. Vou vencer como Ele assim também venceu. Ergo a cabeça e luto com a espada na mão. Deus me ungiu para ser um grande campeão. Se a tempestade de repente quiser me assustar, Jesus estende a mão e manda o vento se acalmar, pois Ele tem esse... Eu só tô aqui indo para você já compartilhar e dar o like. Vai lá, compartilha, aproveita logo. Vai, missionário evangelista. Vai lá. Eu vou lutar com o escudo da minha fé e estarei calçado com o evangelho nos meus pés e na cabeça o capacete da salvação. São essas armas que Deus colocou em minhas mãos. Vou lutar com as armas que o Senhor me deu. Vou vencer como Ele assim também venceu.
ergo a cabeça e luto com a espada na mão. Deus me ungiu para ser um grande campeão. Se a tempestade de repente quiser me assustar, Jesus estende a mão e manda o vento se acalmar. Pois Ele tem esse poder na terra e no céu. É o Senhor que faz promessas e sempre é fiel. Eu vou lutar com o escudo da minha fé. Estarei calçado com o Evangelho nos meus pés. E na cabeça. Amém, igreja? Cadê o pessoal? Olha, já avisei, hein? Irmãos, eu avisei em 2 canais. Até quando vocês querem tudo na mão? Cadê o pessoal? 7 horas, eu fiz minha parte. Cadê? Foi mais de 1000 pessoas que viram. Cadê? Por que tem 170 pessoas? Ah, não chegou notificação, peraí. Vamos lá. Se é 7 horas, é só entrar no canal que vai ver nós ao vivo. Já compartilharam aí? Amém? Deus abençoe, Pai do Senhor a todos. Hoje um ensino muito interessante. Não estudei sobre ensino, porque na verdade eu já tenho esse ensino no meu coração, já tenho esse ensino já na tábua do meu coração. O Espírito Santo, ele determina esses ensinamentos de uma forma gloriosa na minha vida. Eu queria que hoje apresentar esse ensino, um ensino diferenciado. Por quê? Porque nós vamos falar sobre a longevidade da vida. Um percurso do nascimento, da maturidade, da adolescência, e depois chegaremos à fase adulta. Depois da fase adulta, primeira, segunda e terceira idade. São uma característica muito interessante que ocorre na vida do ser humano. Ele vem à Terra, ele aprende com a mãe e o pai, desenvolve na adolescência, brota na juventude, semeia quando é adulto e colhe quando é mais velho. Só vai colher tudo na fase da velhice, tá? Então, todos os frutos, a Bíblia fala que colhe na velhice, né? Mesmo ainda deixando as práticas da juventude, os desejos, mas a velhice, que não tem desejo algum, como a juventude tem, ela é colhida através de um percurso de vida. Agora, o mais interessante, o que se passa, é o que nós vamos aprender. Aonde chega um homem à idade de 60? Sendo que a Bíblia diz que 60 anos é enfado e canseiro. Né? Como que vamos limitar o trabalho na obra de Deus e como vamos antecipar ou então adiar? Não sabemos. Sabemos segundo a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia Sagrada fala sobre os velhos? Poderia você falar velhos. Opa, lembrei de uma passagem. Joel 2:28. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Calma. Sim, é um acontecimento bíblico manifestado numa ação poderosa do Espírito na carne, mas nós vamos ver primeiramente como chegar até a velhice e quando chegar, qual é a determinação. Teve exemplos de pessoas que chegaram à velhice e trouxe dentro do evangelho bíblico uma questão de honra, como Ana, como Moisés, como Abraão também. Mas nós vamos ver com isso. Abre comigo a Bíblia Sagrada. Aleluia. Pega aí a Bíblia comigo. Que triste, né? Eu fico triste com isso, sabia, Luciano? As pessoas, 168 pessoas. Será que só tem 168 velhos aqui, senhores? Tanta gente que era para estar ao vivo, agora aprendendo, sabe? Aí dá um problema, o YouTube derruba o vídeo e já não vê mais. É complicado. É a falta realmente de maturidade, porque os velhos, eles não trabalham, a maioria deles estão em casa. Mas tudo bem, vou fazer minha parte. Muito triste mesmo. Estou muito triste com vocês, de verdade. Quando o YouTube não dá notificação, então vocês sabem o horário, só abrir o canal e ver, né? Então é muito triste isso. Eu faço 3, 4 vídeos avisando toda hora, gente, hoje ensino. E mesmo assim parece que as pessoas não vê o que a gente faz. O amor, sem ganhar nada em troca, fazendo com amor, para alertar vocês da condenação eterna e do grande dia do juízo, de vocês apresentar para Deus suas obras. Calma que eu vou recitar assim, vou aqui dar uma martelada. Então é muito triste isso, o que ocorre entre a minha vida, a vida da Igreja de Santo experiências, e também os ensinos que são agradáveis a Deus, que era para vocês estar todos atentos, era para todos vocês estar no like, compartilhando, era para todo mundo estar envolvido, né? No ensino celeste. Mas não, parece que cada dia mais. E foi uma das coisas que, de verdade, que me chateou, que me deu vontade de parar. Mas se não fosse Deus, eu já tinha parado, porque depender do homem, né? Não que eu não vou pregar com as audiências, tivesse um aqui, mesma coisa, mas a tristeza é que a gente quer ver pessoas salvas. A gente quer ver pessoas
mais pessoas interagindo, mais pessoas dando like, mais pessoas compartilhando. E isso tem sido muito conosco no nosso canal. Mas quando um pastor está lá falando besteira, 400, 500, 1000 pessoas lá, né? Qualquer um falando besteira, todo mundo está lá. É muito triste, verdadeiramente, que ninguém quer mais aprender, ninguém quer mais... Acabou, o mundo já era, final dos tempos, e é isso que está acontecendo, não tem outro jeito. Muito triste mesmo. Não é fácil aqui, Luciano hoje trabalhando, e eu descendo de lá para vir fazer aqui, lembrando, pô, tem que descer lá embaixo para falar do ensino. Vem aqui, faz vídeo, e as pessoas não participam. É muito desastroso. Vocês não têm noção a agonia que dá isso na alma. É como se fosse você falar assim, ó, nós temos um encontro com Deus. E a pessoa saber que tem um encontro com Deus, saber que tem um horário marcado com Deus, mas com o homem ela não falha. Com o homem ela nunca vai falhar, mas com Deus ela falha. Ela sabe que ela precisa do alerta, de saber como lidar até a morte. E quando chegar a morte, vai reclamar, vai chorar. Teve toda a oportunidade de entender o que é a Bíblia, de entender os princípios, de começar a caminhar segundo a vontade de Deus, mas não quiseram. Então eu não posso fazer nada. Bom, vamos lá então. Aleluia. Pega a tua Bíblia Sagrada comigo. Triste, triste mesmo. Eu fico chateado com vocês. Tem dias que vocês me trazem tristeza. De verdade. Mas Jesus está aqui, Ele vai me dar essa força. E é Ele que mandou, então com certeza a alegria virá. Amém? Abre comigo a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Salmos 71, versículo 18. Salmos 71, versículo 18. Tá bom? Vamos ler o que está escrito em Salmos 71, verso 18. Está escrito assim: agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandone a Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Bom, quem que determinou isso? Davi. Davi está vendo que está velho. Está vendo cabelos brancos. Está vendo uma força determinante e uma força ausente. Ou seja, está para lá e para cá. Já passou do horário, já passou a sua idade, já fez tudo o que ele queria. Quem sabe aquelas 1000 mulheres, ele não consegue nem mais transar com elas, porque a velhice chegou. Mas viu que tudo era vaidade. Né? Agora, trazendo para ele a questão de força, pereno a Deus, para que Deus dê força a ele, para que possa honrar e levar o objetivo da história aos seus netos e filhos, enfim. Vamos ver agora uma coisa interessante. Isso chama-se o tema da longevidade da vida. A vida, ela exerce um poder, o poder de permanecer até um certo limite. A vida se permanece, até o poder de permanecer, até que Deus venha com o ciclo da morte e ali finalize o indivíduo. Então, todos aqueles que ainda vivem nessa terra, um dia vão descer essa altura. Mas, nesse intervalo de tempo, há obras, cada um segundo a sua justiça e obras, são determinados alguns pontos interessantes. Como jovens, né, que a Bíblia diz seus fortes, como a criança, o caminho que ela vai andar, como os pais ensinando os filhos, como os filhos, né, honrando os pais, tudo tem um trâmite na sua vida. A sua vida, desde quando você nasce, você tem leis a seguir diante do mandamento do Senhor. E isso é interessante. Agora, o que mais deixa a nossa esperança é saber se a gente vai chegar na velhice. Mas os que chegaram, que já estão na live agora, que você que é velho, você que é idoso, já passou aí de seus 50, 60, 70, 80, você tem que entender que nós, os mais novos, não temos não temos a imaginação do que eles já passaram para chegar aqui. Em 1 Reis, no capítulo 3, verso 14, diz assim: e se andares nos meus caminhos e guardares meus estatutos e mandamentos, como mandou Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias. Então você pode ver que Deus já fala desde lá, né? Desde lá manda um mandamento, aleluia, para Salomão, né? Que fala que se ele andar nos mandamentos, ele vai ficar para mais tempo na terra. Jesus, o primeiro mandamento diz: honrai teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Então, muitos de vocês que estão aí, a velhice honrou teu pai e tua mãe, muitos de vocês que estão à velhice, Deus teve misericórdia e colocou vocês até hoje, né? Como dizem em Jó, no 5:26, diz: com todo vigor virá a sepultura, como se recolhe o feixe e o trigo a seu tempo. Então, vai chegar uma hora que você vai morrer. Vai chegar uma hora que chegou a velhice e dali não passa. A Bíblia, segundo, diz que o maior do homem é aos 60, e depois disso passa em enfado e canseira. E o que se reflete isso na obra de Deus? Já falamos
o que se tem que falar, como o jovem Timóteo trabalhou, como Paulo trabalhou, como os discípulos trabalharam também na sua fase adulta, quando chega essa velhice, o que Deus que requer de uma pessoa já mais idônea, uma pessoa que já tem já uma frutabilidade de idade mais avançada, o que Deus requer dessa pessoa? Irmãos, primeiramente, nós estamos vivenciando uma fragilidade nesse ensino aqui. E qual é essa fragilidade? É porque muitos de vocês chegaram à velhice sem obras. Muitos de vocês chegaram até aqui sem obras. Eu estou dizendo os que conhecem a palavra desde a infância, desde a juventude. Na sua juventude toda, você deixou de ganhar almas. Na sua juventude toda, você viu que quando você estava bem ali, era para você estar fazendo visita, e agora você não consegue mais nem começar a caminhar 1 quilômetro da sua casa. Então, existe uma fraqueza nesse ensino aqui, porque eu não posso deixar esconder isso. Porque, por exemplo, eu e o Luciano somos jovens. Se a gente não fizer hoje, chega na velhice, não vai dar para fazer mais. Então vai passar o tempo e Deus vai requebrar isso. São tempo perdido. São tempo que vocês não fizeram. Foi tempo que vocês ficaram tosquenejando. Mas, logicamente, que são influências também de pastores, de igrejas que congregamos. Como se fosse a igreja IPDA Deus Amor, por exemplo, que não ensina ninguém a ganhar almas. Mas fica ali, revelação, cura e roupa. Revelação, cura e roupa. Aí a senhora fica 50 anos ali doutrinada, entregando o dízimo, achando que o dízimo vai salvar ela da morte eterna. Então, as obras se concluem com a fé, e a fé sem obras ela é morta. E então, todo ministério, né, ele vem propagando até a velhice os seus frutos. Então, é muito complicado. Tem pessoas que estão depois da velhice e aceitaram a Cristo. Esses não têm condenação, porque eles já estão nova criatura. Eles não sabiam e não tinham essa possibilidade de conhecimento na juventude. E aí que é o problema. O problema ocorre aqui. Então, eu não posso deixar isso. E aí, como fazer agora? Eu fiquei minha juventude toda, tem senhores de idade aqui que estão me assistindo, com 60 anos, e é 40 anos crente. E aí você pergunta para ele, o que você fez em 40 anos no seu ministério? Aí que é o problema, Luciano. Aí que vem bater o problema. O problema, ele fere aqui. A consciência na velhice. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Abordantemente, falando nas reações que foram caracterizadas no passado. Deus perdoa? Perdoa, mas olha só, presta bem atenção. Por que não fez? Como diz a parábola do servo, que viria, né, até aquele que não tinha, o que tinha será tirado. Então, os talentos, né? Então, meus irmãos, então essas palavras de longevidade, ela vem através de um exercício de fé e de poder. Agora, uma coisa interessante, quando uma pessoa tem a presença de Deus, quando ela tem presença, tem alguns recursos e algumas promessas também, como tem lá em Gênesis capítulo 15, versículo 15, que foi prometido a Abraão, lembra? Ele diz, tu, porém, irás para os teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Quando Deus ele fala para Abraão, você vai, até quando você estiver velho, na sua boa velhice, você vai ser sepultado, na sua boa velhice. Então Deus não somente chamou Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, como preparou para ele uma velhice de saúde estável, uma velhice saudável. Né? Então, Deus ele ampara os velhos? Ele ampara. Daqui a pouco eu vou mais a profundo. Vou aqui só rodeando para a gente chegar no núcleo. Deus ampara os velhos? Claro que ampara. Né? Em Salmos 71:9 está lá. Né? Não me rejeite no tempo da velhice, não me desampare quando se for acabando a minha força. Foi isso que Davi disse. Não me desampare no tempo da velhice. Quando está acabando a minha força. E Deus não desamparou. Então Deus não desampara os senhores de idade. Jamais. Deus ouve a oração de um idoso? Claramente que ouve, como se fosse um jovem. Mas a questão é que essa parte psicológica de um ser, de uma senhora de idade, de um senhor idoso, ela já começa a se afetar um pouco. Né? Nós começamos, muitos irmãos se perdem, né? Cancela a sua vida no Alzheimer. Por exemplo, tem senhores de idade que chegam aos 60, com 70 com Alzheimer. Ali acabou. Ali já ele não tem mais vínculo com Deus. Mas como assim? Que ele não tem vínculo? Não, porque ele não tem mais consciência de oração. Ali acaba-se o vínculo da vida cotidiana e da vida intelecta para com o céu. O céu já não tem um planejamento para com aquele, porque ele está doente, ele está cansado. Então, com o Alzheimer, quando ele chega, acabou a história do homem na Terra. Acabou o Senhor na Terra. Vamos cuidar como uma criança e até a morte e sepultura, porque acabou. Ele não é vívido mais. Ele não tem mais participação com Deus.
Ele não tem mais uma arbitrariedade de oração, pois seu psíquico está totalmente desviado da sã consciência. Hoje eu estou passando um professor, nossa, hoje eu estou... Hoje Deus está, esse ocrinho aqui, Tá inspirado, né? esse ocrinho aqui me deu uma inspiração de sabedoria tremenda, hein? Então, essa perca, esse lucro, o lucro que era para ter obtido, e a perca foi de não ter feito. Entende? Então, é uma manifestação muito tenebrosa e que é um alarmante para nós jovens também, que se ensinam. Né? Porque mostra que lá um pouco nós estamos com o cabelo branco e vamos pagar pelo preço de não ter feito algo para Deus. Mas ela é muito honrosa. Eu acho a velhice para o justo ela é muito honrosa. Ela de honra para os justos, né? Em Provérbios 16:31 diz assim: coroa de honra são os cabelos brancos, são obtidos por uma vida justa. Coroa de honra. Né? A glória do jovem é sua força. Em 20:29 Provérbios. Mas a beleza dos velhos são cabelos brancos. Então, é uma glória chegar a essa idade. É uma glória, é uma honra ter chegado ao atributo dessa idade. Agora, ela não desperta mais prazer. Né? Ela é desprovida de todo prazer. Quando você chega a uma idade que você tem aí a sua velhice, você não tem mais prazer em viver. A verdade é essa. Você que está em casa, você sabe muito bem. Aí você pega uma pessoa, estou falando uma pessoa de Deus, um senhor de idade de Deus, não tem prazer mais na vida. Porque ele olha assim, ele fala, fui aposentado, trabalhei, tudo, e aí vem o que Salomão implantou, dizendo, olha, não vi que todas as coisas que o homem faz debaixo do sol é coisas vãs, e que tudo vai ficar. E aí mostra-se essa insatisfação, por quê? Porque trabalhou, vai ficar para os filhos, e vai logo para a sepultura, vê que tudo é vão. Né? Essa energia não existe mais. E a Bíblia mesmo fala, né, em Eclesiastes, lá no capítulo 12, verso 1, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele fala, antes que venham os velhos tempos e não veja neles contentamento. E é o que diz, é o que está acontecendo. A gente chega a uma idade que a gente fala, poxa, não tem contentamento mais, acabou. Né? Não saio mais, não tenho essa vida mais arbitrária. Então acabou ali. Então você já fica nexo a esperando o quê? Um posicionamento de fé, esperando ao sepulcro e à morte. E é isso que vem acontecendo com nossos irmãos na fé. É só buscar ali em oração. A gente não tem mais força de fazer um evangelismo, não temos mais força de ficar pregando nas praças. Os senhores de idade sentem dor da coluna, dor nas pernas. Então esse parâmetro é muito interessante e nós vamos falar um pouquinho sobre a sua conduta diante da obra. É muito tremendo. Então, você vê que não tem contentamento. Lembre-se do Criador no dia de Eclesiastes 12. Então, Deus ele sempre prometeu para o senhor de idade, a senhora de idade, ele nunca desvaneceu segundo as suas ações para os velhos. Né? E eu provo isso na Bíblia Sagrada para vocês, lá no livro de Isaías, no 46:4, diz assim, ó, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até a vossa idade avançada, e vos carregarei. Olha só que interessante. Deus falando, acabei de falar que Deus não nega. Olha só, até na mesma sua idade avançada, eu vos carregarei. Quem vai carregar? Deus. E eu vos fiz, eu vos levarei, e eu vos trarei, e eu vos guardarei. Olha só, quantas promessas para os servos de Deus que chegaram à velhice. Olha, vamos de novo, 46:4. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até a vossa idade avançada, eu vos carregarei, eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos trarei, eu vos guardarei. Pode ir lá, 46:4. Então você vê que é uma promessa de Deus e também um baita de uma instrumentação de poder, de segurança para o senhor de idade, para a senhora que está aqui. Então Deus jamais vai deixar, né, olhar para vocês. É um amparato do Espírito Santo, um amparato do Deus Todo-Poderoso, que é uma promessa aos velhos, mas esses que buscam determinação da sua vontade, da sua verdade. Então, como que eu vou viver? Qual que foi um dos instrumentos? Eu vou passar aqui duas passagens, em 2 versículos, para vocês, para a gente entrar agora nessa tese. Na tese da execução na obra, que é o que mais importa agora. Abre comigo a Bíblia Sagrada no livro de Tito, no capítulo 2, no versículo 2. Vou esperar a senhora abrir. Tito 2:2 tem algo muito interessante a falar sobre a questão dos velhos. A Bíblia diz assim, ó, exorta os velhos. Quem que é para exortar os velhos? Os jovens. Que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Vamos lá de novo. Então, o senhor de idade, o que você deve fazer para que Deus possa se agradar do senhor?
Temperantes. Olha, hoje em dia tá difícil. Desculpa falar, mas tem muito velho fofoqueiro. Ou velhinha fofoqueira. Ai, ai. Mas tem velha fofoqueira que não é temperante, é mentirosa, é fofoqueira, não está mais no prazer do Senhor. Respeitáveis, muito senhor de idade desrespeitoso, muita senhora de idade desrespeitosa. Deus não se agrada de vocês, vocês vão para o fogo eterno. Sensatos, poucos são sensatos. Sábios, sadios na fé, é o que mais hoje não se encontra mais. É um bando de velho que pega o altar de Deus para ficar falando da vida do outro. Né? Ai, que tem gente aqui, tem gente ali. É o que, não estou generalizando, mas é o que mais acontece. No amor, na constância, essa é uma dificuldade. Então, olha a dificuldade que tem a velhice. A velhice, ela carrega, igual eu falei, a comunhão arbitrária do psicológico. Os velhos ficam ranzinza. Então, olha como que os velhos têm que lutar com esse espírito que habita na velhice. A ranzinza. O que é ranzinza? Chato, ignorante. Então, o velho ele tem que lutar contra isso. E para lutar contra essa ranzizez, sei lá o que significa isso aí, ele tem que viver uma vida de sadia na fé, na oração e na proclamação do seu poder. Então, precisa abastecer a mente e entender que esses princípios de, só porque eu tô velho, eu todo tenho que me tolerar, não. Você tem que ter temperança. Tem que ser sensato. Tem que ser sadio na fé. Tem que ser amoroso e tem que ter constância. É uma exortação de Deus. É uma exortação do Espírito. Não adianta só porque você é velho, eu sou velho, eu mando no pedaço. Jamais, de forma alguma. Às vezes, quando você está lá no ônibus, tem um menino sentado na cadeira do senhor que é de idade, e você fala assim, por favor, eu posso? Não, você fala, aqui é meu lugar. Fica olhando a cara feia pro cara, aqui é meu lugar de sentar. Calma, seja temperoso, seja amoroso, né? Não queira ficar xingando o Lula, governo, sabe, com murmurações. Esse governo, meu INSS está atrasado, e tudo no tempo de Deus, com temperança, com amor, com toda a saliência possível, porque Deus não vai deixar você passar fome por causa do seu INSS, né, ficar brigando na porta de INSS, xingando os outros. Então, a temperança é tudo, mas aí por que muitos descontrolam? Porque leva esse intuito do quê? De pressão psicológica, isso que já se trata de algo de psicanálise, que é a verdade, mas pelo poder da fé. Isso se destrói e deve, através do poder da fé, trazer a mansidão, que é uma da coerência que Deus mandou exortar que vocês fazerem. Tá? Agora que fala em 2:3. As mulheres idosas. Vamos lá. A senhora que está em casa. Semelhantemente, sejam sérias no seu viver. Irmãos, eu vou falar para você, tem tanta mulher idosa, olha, as idosas são as piores, não é todas, eu digo, é pior do que as novinhas, é uma fofoca do inferno essas mulheradas, vem aqui no canal, aqui fica falando, se eu fosse profeta, a hora que você vai ver, é assim, uma senhora de idade, você vai queimar, umas contendeiras da língua desse tamanho, assim, que, sabe aquelas senhoras que ficam com aquelas vassourão de palha, de palha na frente de casa, ali assim com a mão na vassoura, vendo o que está acontecendo na casa do vizinho? É o que acontece hoje. O que está acontecendo dentro das igrejas, principalmente também. As senhoras que eram para viver de oração, estão querendo brigar no ciclo de oração, falando mal da outra, enfim, toda advertência possível. Mas o que Deus mandou fazer para essas idosas fazerem? Era para elas serem sérias no seu viver, como convém às santas. Não caluniadoras, tá vendo? Não fica caluniando as pessoas. Não fica. Tem uma mulher que vou deixar um parâmetro para você, não é julgando a irmã, mas eu quero que vocês depois ouçam. Irmã Graça. Você já viu uma senhora que não tem dente? É uma senhora de idade, mas você vê totalmente desprovida das palavras. Ela usa a Bíblia Sagrada, mas ela está longe do espírito da palavra. Chama Irmã Graça, depois você dá uma olhada lá. Então, eu comparo ela hoje como essa doença, essa fase doentia, né, que vem nesse atributo desse horário de vida. Precisa de ajuda, precisa de amparo essa mulher. E você vê, é uma senhora que fica falando de Bíblia, xingando todo mundo, entendeu? Então, totalmente desnorteada, longe do que está escrito na exortação de Tito. Então, se você pegar, né, ver literalmente o que está acontecendo com os nossos idosos,
eles estão enfraquecidos e estão automaticamente jogado pelas suas próprias feitos. Você não pode deixar um idoso controlar uma direção hoje, porque se ele não tiver Jesus, ele tem a sua mente desvariada, ou seja, o idoso ele passa por isso. Isso é psicologia, todo mundo sabe. Tá? Então chega uma idade que a nossa mente, eu mesmo agora, com 40 anos, já estou esquecendo as coisas, imagina quando chegar a 60, 70, meu Deus do céu. Então, que ela seja moderada. E convence os santos, não dá muito vinho, mestres do bem. Né? Não fica chapando louco, né? Não fica aí fazendo coisas que não convém, mas que elas ensinam as mais novas no seu casamento. O que era para um senhor de idade, uma senhora que hoje tem canal no YouTube fazer? Ensinar as jovens para quando que ela deve fazer um casamento, como ela deve tratar o marido dela. É o que a Bíblia fala para fazer. Não tem outra opção. Então é isso que nós temos que colocar à disponibilidade. E agora, pastor, agora então é só meu dízimo que serve. Eu não sirvo para Deus. Serve. Você serve para Deus. Você serve para que você ore para o Senhor. Ore. Dá para andar um pouco ainda? Dá para fazer? Então faça. Se você tiver saúde, a Bíblia diz, aquele que pode fazer e não faz, comete pecado. Então se você pode, vai fazer uma visita. Se você pode, vai panfletar a praça. Se você pode, se a senhora pode, tem vigor para isso, faça. Mas se não tem, Deus vai entender. Deus vai entender. Amém? Esquece o cachorro. Então Deus vai entender essas coisas. Ele vai colocar vocês no seu devido lugar. Vai colocar vocês no seu amplo, né, de solidariedade. E Deus vai entender pela fraqueza do seu corpo. Amém, meus irmãos? Então temos que ter essa orientação divina do Espírito, para que não se percamos nessa última caminhada, que é o arrebatamento final. A igreja vai passar, já está indo embora da terra, e precisa que os velhos tomarem atitudes como servos. E vocês que ficaram 40 anos e não fizeram nada para Deus, tenta se clamarem em santificação e também pedir perdão ao Senhor, né? Pedir ao Senhor graça, porque Ele disse que não abandonaria os velhos. Jamais vai abandonar vocês. Vocês são lindos demais. Eu respeito muito a classe de idosos e eu peço a todos vocês que vocês nunca deixem de orar. Pastor, meu joelho está doendo. Ore sentada. Deus vai te ouvir sentado do mesmo jeito, mas não deixe de aplicar na oração. Não deixe de aplicar nessa graça voluntária que veio através da manjedoura de Cristo, ou seja, do poder da sua misericórdia. Do trono do alto céus veio a glória abundante sobre todos os homens. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, meus irmãos, porque o tempo final já é próximo e que Jesus quer só os velhos, mas quer dar para eles sonhos e visões, assim como diz em Dom Joel, trazendo essa formoseira dessa promessa delicada e também dedicada a todos os senhores de idade, que terão os velhos, terão sonhos, os jovens terão visões. Sonhos esses que Deus quer dar, não somente com sonhos que deu a José do Egito, mas sonhos maiores do que esse, sonhos de vida e não de morte. É isso que o Espírito Santo fala nessa noite. E quer te abençoar. Mas é necessário ter cautela, saber que passou um tempo da juventude e não fez nada para Deus, é agora recompensatória na humilhação. Para que o Senhor entenda o que aconteceu. Deus é um Deus de infinita misericórdia, mas Ele quer nos ouvir, Ele quer nos entender, Ele quer que você clame e também declare os seus erros diante da sua face, porque Ele viu e também participou, junto com você, no olhar dos céus, a sua condenação e o seu furor. Então, eu quero dizer para vocês, não se detém de forma nenhuma da presença de Deus. Vocês que são velhos, os jovens que vão um dia terão mais, né, essa velhice, se preparem para esse grande dia de evento, que é um dia onde nós estaremos perto da morte e levaremos para Deus as nossas obras, né? Moisés, quando estava lá, que Deus falou, Moisés, há 120 anos, Moisés chegou ao monte, Deus não deixou ele entrar lá, ele foi na terra de Moabe, e Deus não deixou Moisés entrar com 120 anos. Ana orou e chorou, né, para que viesse o seu filho Samuel nos templos de Eli. E lembrando que Eli estava velho, cansado, e tem que tomar muito cuidado com a velhice. Porque a velhice, ela vem com o espírito tão maligno que ela vê o pecado e ela oculta, ela deixa cegar, ela deixa passar. Né? Eli fez isso com Ofni e Finéias e teve a sua condenação caindo daquela cadeira. Então, tem Caleb, né, que ficou velho, cobrou a Deus o monte da promessa e Deus foi lá e deu assim. Porque Deus não esquece da sua velhice. Tá bom? Que Deus vos abençoe em tudo, meus irmãos. Que vocês possam, a cada dia mais,
né, ter essa comunhão celestial com Cristo, para vocês participarem do bem e do agrado do Espírito Santo, né? Escolha a música. O Espírito Santo, para que você possa caminhar com Cristo. Eu só peço uma coisa a vocês, somente uma. Posso pedir uma coisa só? Uma coisa só. Que vocês não fiquem somente na obrigação de dar dízimo e ofertas, mas que vocês, velhos, venham orar, que vocês venham buscar o Senhor, porque o Senhor vos ama, idosos. Você que é idoso, Ele te ama muito. Ele não te esqueceu. Ele disse aqui, Isaías 46:4, Ele diz que até a vossa velhice eu serei o mesmo. Então Deus não mudou, Ele não vai mudar com você. Ele é o mesmo Deus que te chamou lá na juventude. Ele ainda te ama e Ele ainda requer, se você ainda tem poder ainda sobre o seu corpo, ainda de andar, tem ainda essa força que vem de Deus, é claro, para fazer a obra. Que Deus abençoe vocês. Eu queria deixar bem claro, né? Eu vou deixar esse hino agora para vocês, vou soltar esse hino, ó, um hino bem lindo para vocês, e para vocês meditarem comigo. E nesse hino a gente vai ficar em pensamento com Deus. Combinado? Todo mundo combinado? Combinado? Nós vamos louvar um hino, nós vamos estar ouvindo o hino agora, e a gente vai estar em essa comunhão. Nós vamos estar em pensamento, não saia ninguém aqui da live, em pensamento falar com Deus. Todo mundo aí? Vamos em pensamento, vamos ouvir o hino e vamos meditar um pouquinho, né, nessa comunhão com o Espírito Santo, que deve ser cada dia mais dialogada e também declarada em nosso viver. Eu digo para vocês que a sabedoria que Deus está me dando aqui está me arrepiando meus braços. É coisa impressionante, meus irmãos. É algo muito divino isso que está. Amém, irmão Sandro? Amém? Vamos ouvir. Forças, ó. Quando as minhas forças se acabaram e os meus amigos me deixaram e a solidão dominou e me fez chorar, lembrei que existe um grande Deus que sempre peleja pelos filhos seus e jamais me deixará fracassar. Por isso vou lutar. Vou lutar com as armas que o Senhor me deu. Vou vencer como Ele assim também venceu. Ergo a cabeça e luto com a espada na mão. Deus me ungiu para ser um grande campeão. Se a tempestade de repente quiser me assustar, Jesus estende a mão e manda o vento se acalmar. Pois Ele tem esse poder na terra e no céu. É o Senhor que faz promessas e sempre é fiel. Eu vou lutar com o escudo da minha fé e estarei calçado com o Evangelho nos meus pés e na cabeça o capacete da salvação. São essas armas que Deus colocou em minhas mãos. Vou lutar com as armas que o Senhor me deu. Vou vencer como Ele assim também venceu. Ergo a cabeça e luto com a espada na mão. Deus me ungiu para ser um grande campeão. Se a tempestade de repente quiser me assustar, Jesus estende a mão e manda o vento se acalmar. Pois Ele tem esse poder na terra e no céu. É o Senhor que faz promessas e sempre é fiel. Eu vou lutar com o escudo da minha fé e estarei calçado com o Evangelho nos meus pés e na cabeça o capacete da salvação. São essas armas que Deus colocou em minhas mãos. Eu vou lutar
Que Deus os abençoe, meus irmãos. Porque um dia, depois da velhice, iremos ver a santa cidade, a nova Jerusalém, que veio do céu descendo com uma noiva ataviada, com uma noiva para o seu esposo. E Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, pranto e nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Em linda visão, um dia eu vi o céu bem aberto e a glória dali. O rio da vida, os muros de cristal, as ruas são de ouro, não há nada igual. A mesa estava posta e já preparada para a grande ceia. A hora era chegada, eu vi as moradas que esperam os crentes e as lindas coroas. Pra quem for temente, eu vi. Que Deus abençoe. Vou pedir uma coisa para vocês, com todo amor. Comentem aqui. Comentem. Vocês posso confiar que vocês vão comentar? Comentem nesse vídeo. Comentem aqui. Amém? Que Deus abençoe. Um abraço a todos os velhinhos que me seguem. Oi, mamãe, vovô, papai, vovó. Todos vocês aí que me amam muito. Até a saliva daqui, ó. Vou construir outro homem. Deus abençoe todos vocês. Amo muito vocês, tá? Um grande abraço. Com palma nas mãos e brancos vestidos. Que lindo, igreja! Eita, glória. Em glória e luz, eu vi o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. A mesa estava posta e já preparada para a grande ceia. A hora era chegada. Que Deus abençoe todos. Comentem, meus irmãos, comentem agora, vai lá. Já comenta e compartilha. Tchau, vovós. Tchau, vovô, tchau, vovó. Paz. Deus é com vocês. Eu vi. Bênção.